Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, bem-vindo de volta ao Política na Veia, que agora obviamente ficou mais interessante, porque eu estou de volta, né? Depois de 2 semanas de férias, nasci, ficou... Você tem que lembrar que quem estava aqui na outra semana era a Thaís, ô Sérgio. Mas tá tudo bem, tudo bem. Acabei fugindo da raia, eu tive um problema aí que não pude participar também. Ah, então ficou o Couto e a Thaís. Eu Bem, e a Thaís. só dizer para vocês que meu plano, que era infalível, deu errado, que era ganhar na loteria, não sei por quê, falhou. Então, portanto, eu estou de volta. A gente tem muitos assuntos para tratar. Temos a história, por exemplo, do embate Xandão e Bananinha, temos a história do IOF. Mas eu queria começar, obviamente, com um tema que eu acho que é o tema mais importante desse momento, que não é o impeachment do presidente do Corinthians, que também é importante, mas é a convocação do Ancelotti, que, perdão, porque a Globo decidiu que a gente precisa falar que ele se chama Ancelotti. Então, a convocação do Ancelotti. Vou dar minha opinião, mas queria, obviamente, ouvir o Couto e o Nassif. Minha opinião é a seguinte: eu sei que essa não convocação do Neymar pode ser episódica, porque ele está em recuperação, mas se o Ancelotti fizesse esse grande favor do Brasil de não mais convocar o Neymar, mesmo que ele não se classifique para a Copa, seria um grande serviço para o futebol brasileiro. A gente superaria essa página do Neymar, que é uma espécie de encosto, não sei se vocês têm essa sensação, virou um encosto para o futebol brasileiro. Eu concordo. Eu acho que o Neymar é um encosto, né? Como é que ele foi chamado? Coisa de Papa Lesão 14, né? Como estão dizendo aí. Mas eu só fiquei chateado do Ancelotti, ou Ancelotti, né? Pra gente chamá-lo pelo nome como ele é chamado no seu país de origem. Ele, no fim das contas, ter telefonado para o Neymar para explicar para ele por que não o havia convocado. Honestamente, né? Tudo bem, o Neymar é um jogador realmente, do ponto de vista das suas qualidades técnicas, muito acima da média, isso a gente sabe. Ele só é muito abaixo da média em uma série de outras características necessárias também a um jogador de futebol, sobretudo a um esportista que atua no esporte coletivo, diga-se de passagem. Mas, enfim, telefonar para esse sujeito, acho que isso só é que maculou essa primeira decisão do Ancelotti nessa convocação. De resto, a gente sempre vai ter aquela questão de que alguns nomes são preferidos a outros. Ah, podia ter convocado fulano e não convocado Beltrano. Isso é normal. Eu acho que o caso mais importante mesmo aqui é relativo à convocação do Neymar, porque é, do ponto de vista da celebridade aí, a grande estrela, né, do futebol brasileiro, ainda que não tenha feito jus a isso ao longo dos últimos anos todos, né, e é aquele, como você bem colocou, Sérgio, que produz toda a discórdia dentro dos debates sobre o futebol brasileiro e dentro da própria seleção brasileira. Eu insistiria em lembrar. Recordaria até o seguinte, que o último título dessa seleção brasileira foi uma Copa América disputada sem o Neymar. Porque o Neymar estava, mais uma vez, claro, contundido naquele momento. Não disputou com a seleção foi campeã da Copa América e ele ficou com um cara de poucos amigos na arquibancada, ali, ou no camarote, no caso dele, né, olhando o resultado da seleção. Ou seja, parece que não gostou muito do título ter ido para a seleção sem a sua presença. Esse é o Neymar. Faz tempo que eu deixei de acompanhar futebol. Eu só tenho duas dúvidas aí quando eu vejo as análises, a cobertura dos jornais. Um é dizer que essa geração de futebolistas é a mais medíocre da história. Mas quando você vai ver na Europa, os futebolistas que estão brilhando lá, entre eles, muitos brasileiros, né? Ou seja, é uma falência realmente do modelo de gestão dos clubes aqui. O futebol brasileiro, ele, assim como o Congresso Nacional, foi engolido pela velha política aí que... Esse caso do Corinthians, que no fundo, né, que tem uma extensão com o PCC. Agora, 2 pontos só para terminar esse assunto. Primeiro, obviamente a gente está endeusando, a gente não, né? O Brasil está endeusando o Ancelotti como se um técnico pudesse resolver o problema de 11 jogadores de um time inteiro, né? E o segundo é essa história realmente da gente ter hoje uma incapacidade mesmo de organizar esse futebol brasileiro de uma forma minimamente racional. E lembrando assim, nós já tivemos seleções muito medíocres, como 1974 e 1994, apesar de ter levado a Copa, que para mim foi a pior Copa de todas, do nível técnico, falando do nível técnico. E um time com muitos problemas, aquele time, né? Com jogos muito ruins. Mas a gente tinha umas características brasileiras, que é o centroavante peito de aço aí.
Isso é algo que veio desde Vavá até Adriano. Dadá peito de aço? Dá, é. Não, o Vavá também era peito de aço lá atrás. Hum. O Dadá era aquele que ele ficava parado no ar que nem um beija-flor. E helicóptero? É isso. O Dadá, deixa eu contar uma história do Dadá. Eu montei um jornalzinho em Poços, 74, eu ia só fim de semana lá. E teve um jogo do Atlético e da Caldense. 10 minutos de jogo, o Dadá pega a bola, vai até a área, chuta, erra o chute e o goleiro vai para onde o chute deveria ter ido. E a bola vai pingando em direção ao gol, né? Daí no intervalo eu falei, ô Dariba, que sorte a sua com aquele gol. Como sorte? Eu vim no ônibus de Belo Horizonte até aqui planejando aquele gol. É um gênio, é um gênio. Bem, agora vamos a outros assuntos, não, vamos dizer assim, menos empolgantes. Começando por essa história da decisão da Procuradoria-Geral da República de oferecer, então, pedir, sugerir ao Supremo uma abertura de inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que nesse momento vive exilado nos Estados Unidos, combatendo essa ditadura, esse estado. Ele, aliás, usou a expressão estado de exceção. Os caras queriam dar um golpe e agora estão se dando vítima de um estado de exceção. Não, e é muito tocante ver o Eduardo Bolsonaro falando em defesa dos Direitos humanos. Quem diria que um dia isso poderia acontecer, não é? Direitos humanos, estado de exceção e lawfare. É muito impressionante, né? Nada como um dia depois do outro, não? É. Eles estão falando em lawfare. Nada como a disfarçatez, né? Quer dizer, o uso descontextualizado das palavras. Mas tem uma discussão aí, eu vi até gente séria, por exemplo, como o Luiz Moreira, que é alguém que a gente sempre teve uma posição mais ou menos razoável, dizendo que está tendo um excesso do Alexandre de Moraes, neste caso específico, porque mira uma figura específica, única, um processo de desacato que atinge ele mesmo. Quer dizer, é uma discussão que vem se desenrolando há algum tempo, mas eu queria agora pegar esse ponto, se novamente a gente pode ver aí, ou apontar algum excesso, tanto da PGR quanto do STF, nesse procedimento contra o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que, de uma maneira geral, o Supremo os ministros não caiu a ficha ainda que eles se tornaram alvo geral, porque se tornaram o maior poder da República, né? Então, essa questão dos regabofes aí, internacionais, viagens, ministro dando palhinha, cantando, essa falta de compostura e deslumbramento, especialmente nas viagens internacionais, junto com lobistas aí, é algo terrível, é algo terrível. Eu acho que o Alexandre Moraes, ele assumiu um protagonismo aí, não apenas como garantidor da democracia brasileira, mas hoje é um grande representante, digamos, do poder nacional contra o poder das big techs. Eu acho que esse caso aí do Eduardo Bolsonaro e tudo representa muito mais uma pressão. Você acha que, gente, vamos pensar, você acha que o Trump vai arrumar rolo com o Brasil por causa de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro? Esses caras são vistos com desprezo lá, com desprezo. O que está em jogo aí, que eu acho, nessa investida que o Eduardo Bolsonaro entra, é afrontar o Alexandre de Moraes como hoje o grande representante aí dos poderes nacionais contra o poder das big techs. Não é à toa que vai ter um evento aí do PL aí com todas as big techs participando. Patrocinando, é mais do que participando, é patrocinando, com o logo no material de divulgação. Patrocinando e participando da mesa. Mas, obviamente, a gente não pode duvidar da independência e, na verdade, da organização dos algoritmos, que só atendem, obviamente, a uma organização natural. Não há nenhum tipo de interferência. Não vamos tomar isso como se, né? Não. Eles estão patrocinando, estão nessa mesa, mas eles não têm lado. Inclusive, se a gente fizer agora um simpósio para discutir a regulação das big techs, eles vão patrocinar igualzinho. Agora, o Eduardo Bolsonaro, muita gente fala, não, mas foi dar importância demais para o Eduardo Bolsonaro, tem que levar em conta aí que essa fala do Eduardo Bolsonaro vem na sequência da fala daquele outro, o secretário aí do Trump, O Marco Rubio. que ameaçou expressamente. Ou seja, nós estamos hoje já em pleno andamento aí uma crise diplomática complicada aí entre Estados Unidos e Brasil. E é por isso, são tantos desdobramentos, sabe, as empresas americanas que têm interesse aqui, investidores que têm interesse aqui, são tantos desdobramentos que não é por causa de
de um ex-presidente medroso aí, que está tremendo, com medo de ser preso aí, que nem o Bolsonaro, que o Trump vai entrar nessa. Isso é um álibi para essa grande batalha aí das legislações nacionais versus esse controle dos países aí pelas big techs e pelo trumpismo, né? Eu concordo, eu acho que o Nassif tem toda a razão, acho que esse é talvez até o cerne do problema, né, o que não o desvincula da extrema-direita, porque a atuação das big techs tem sido no sentido de sempre reforçar, por meio do algoritmo, por meio do impulsionamento, aquilo que é o discurso da extrema-direita, o material da extrema-direita. Se a gente pensar no que foi aí a imensa repercussão desses últimos vídeos do Nicolas Ferreira, eu não diria que isso se deve única e exclusivamente à grande capacidade verbal, retórica e cênica do Nicolas Ferreira e, eventualmente, à atratividade do tema. Mas isso se deve também ao fato de que tem sido impulsionado, né? E acho que isso, inclusive, merecia algum tipo de investigação, né? Como é que esse impulsionamento está se dando. E se sabe, né, que inclusive por conta da ascendência do Supremo sobre o Tribunal Superior Eleitoral, né, e mesmo o Supremo agindo de motu próprio, a gente pode ter algum tipo de regulação, inclusive para as eleições do ano que vem, se não vier via lei, o que eu acho improvável que venha, vindo via justiça, para poder evitar que justamente você tenha uma manipulação das eleições por meio das big techs, né, por meio de impulsionamento de certos materiais, do não impulsionamento de outros. Eu acho que isso é uma questão fundamental que precisa estar em vista. Então, esse tipo de sanção visa, na realidade, intimidar a ação do Supremo, antes de mais nada, com relação a isso. Mas entendo que também tem um segundo elemento. E esse segundo elemento é o quê? Se você sanciona um órgão como o Supremo Tribunal Federal, veja, que não está defendendo o Brasil apenas do golpismo bolsonarista estrito sensu por meio desse inquérito que agora está ali sob julgamento, mas também por meio de todas as ações relacionadas à defesa da democracia, que passa, inclusive, pela questão das big techs, o que está se fazendo na realidade, vindo essa sanção, é apoiar o golpismo no Brasil. Ou seja, a gente tem uma segunda versão aí, uma versão, poderíamos dizer, atualizada, né, uma versão com update da Operação Brother Sun que aconteceu lá no golpe de 64. Né, em que, para dar suporte ao golpismo, o que você faz? Você manda uma retaguarda, né, para que o golpismo possa avançar e as reações a ele não tenham como se produzir. Só que hoje por outros mecanismos. Né? Ali não é diretamente a força militar, mas é o quê? A possibilidade de você disseminar esse discurso de ódio, de desinformação, à torto e à direito para favorecer a política da extrema-direita. É disso que se trata. E, em associação a isso, não punir aqueles que ativamente participaram do golpe, que inclusive empregaria violência direta, para quê? Para que isso possa eventualmente ser repetido no futuro, sabendo que não terá consequências. Então, acho que essas sanções, elas são, na verdade, um segundo ataque ao estilo da Operação Brother Sun, sobretudo se elas se confirmarem, né, à democracia brasileira. Seja por uma via de proteger o golpismo no seu sentido mais imediato, né, que é o que está em julgamento agora, seja pela outra via, que é inibir a ação disruptiva e desagregadora e destrutiva que a disseminação de desinformação e de discurso de ódio tem e que serve, claro, única e exclusivamente à extrema-direita. Não, a gente fala muito de o golpe que não deu certo em 8 de janeiro, né? Mas se a gente for tentar estimar o que poderia ter acontecido com o Brasil se o golpe tivesse dado certo, é um negócio terrível, pô. O que você tinha lá? Os Kid Pretos lá que estavam já querendo fazer atentados aí, derrubar torres de alta tensão. Eles já tinham fugido completamente da hierarquia militar. Você tinha aquela tentativa de. Você teve invasão da Polícia Federal lá pelos manifestantes em dezembro. Lá. 12 de dezembro, no dia da diplomação. Isso, tentativa de explodir aeroporto e tudo. Os CACs espalhados por aí, armados até os dentes aí. As Forças Armadas se seguraram lá por conta da hierarquia lá, mas imagina se tivesse dado um trambolho qualquer. Imagina se a Polícia Militar de São Paulo tivesse avançado rumo a Brasília, assim como. Foi o Guedes, né, que foi lá em 64. Ou seja, nós chegamos perto aí de uma noite dos longos punhais aí, viu? Isso aí, isso pode voltar. Essa ameaça continua presente aí. Se volta um Tarcísio de Freitas, imagina o Tarcísio de Freitas presidente. Ele ia começar no primeiro dia a mudança no alto comando, que ele está fazendo aqui com a Polícia Militar, afastando todos os legalistas e colocando os sanguinários aí do Derrite aí. Ele faria, no primeiro momento, afastaria todo o alto comando legalista lá
usaria o poder de presidente para fazer uma coesão maior das PMs estaduais, fortalecido aí por Goiás, Santa Catarina, por esses estados, Minas Gerais, esses estados de direita. Gente, nós nunca tivemos tão perto da pior forma de ditadura possível, que aquela ditadura sem hierarquia, sem nada. É uma ditadura pós-AI-5, sabe? E é um risco que está presente aí, está presente. Fora a anistia que ele daria, né? Fora a anistia. Sim, fora a anistia. Vocês lembram de 2013, quando você tinha o 14, tinha manifestações na Paulista pró e contra, lá a polícia militar ia em cima de um lado e dava retaguarda. Aliás, o que a Polícia Militar do Distrito Federal fez no 8 de janeiro, né? Na verdade, ela ciceroneou aquela turba, né? Foi basicamente o que eles fizeram, até que houve uma mudança de orientação. Agora, eu acho que talvez seja mais grave, porque nessa altura também não dá para imaginar o que seria, o que os Estados Unidos poderiam impor de sanção contra o Alexandre de Moraes, proibir de ir na Disney. Mas eu acho que essa história de dar 10 milhões para quem fizer denúncia sobre terrorismo na Tríplice Fronteira, talvez seja para mim um movimento aí sim mais perigoso, que eventualmente poderia abrir uma possibilidade de intervenção, vamos dizer assim, mais direta dos Estados Unidos, ou eu estou enganado, ou você acha que seria plausível pensar assim? Não sei se necessariamente uma intervenção direta aí, né? Até porque você pode, inclusive, atuar numa área como essa de forma cooperativa, né? A gente viu aí recentemente que veio até o responsável pela área de sanções do governo americano, né? Isso o Eduardo Bolsonaro alardeou como sendo um sinal de que o governo Trump aplicaria sanções ao Brasil já naquele momento. E esse indivíduo veio aqui para manter conversações com a Polícia Federal para justamente pensar aí formas de cooperação no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, a eventuais grupos que financiam o terrorismo e por aí vai. Ou seja, não havia nada tão excepcional. Acho então que algum tipo de atuação no âmbito da Tríplice Fronteira pode, na realidade, ter esse condão. Honestamente, não é isso que me preocupa mais, né? O que me preocupa mais é essa outra situação aí. Essa, de fato, da aplicação das sanções diretas, né? E que são sanções muito pesadas, né? Eu acho que o problema, você mencionou aí, das contas, né, nos Estados Unidos, que muito provavelmente o Alexandre de Moraes sequer tem, esse nem é o maior problema, mas você pode aplicar sanções que, por exemplo, atingem, veja, não só o uso, por exemplo, dos cartões de crédito que ele poderia fazer, já que Visa, Mastercard, essas bandeiras são empresas americanas, né, mas, inclusive, afetar bancos nos quais ele tivesse conta que têm operações nos Estados Unidos. Então, você imagina que situação, o Banco do Brasil, né, que imagino eu seja o banco no qual o Alexandre de Moraes recebe o seu pagamento como servidor público federal, de repente, o Banco do Brasil, ao continuar a pagar o salário do Moraes, sofre algum tipo de sanção nos Estados Unidos por mantê-lo entre seus correntistas. É disso que se trata? É a esse tipo de coisa, né, que essa normatização pode chegar. Então, é uma situação, se efetivamente se concretizar, de imensa gravidade, né, porque ela afeta o Brasil, claro, para além da figura da pessoa, Alexandre de Moraes, primeiro afeta o nosso próprio Poder Judiciário. Inclusive porque as decisões que o Moraes encaminha, ele não toma sozinho, são decisões tomadas colegiadamente. Então é a corte inteira que vai estar sendo afrontada na figura, na pessoa do Alexandre de Moraes, né? Não é só a figura dele ou aquele juiz individual, não, é o tribunal como um todo. Lembrando-se que um juiz no corpo de um tribunal, ele é não só uma pessoa física, ele é um órgão do judiciário. Isso também precisa ser considerado. Segundo, afronta a soberania brasileira, que afinal de contas está interferindo no nosso funcionamento da justiça, na aplicação das nossas leis dentro do nosso território. O deputado da Flórida lá que fez a pergunta ao Rubio, né, quando o Rubio disse, né, que poderia haver sanções, ele menciona diretamente o Jair Bolsonaro dizendo que ele estaria sendo perseguido politicamente no Brasil, né? Mas, para além disso, né, a gente já falou disso aqui hoje, a questão das redes sociais. Quer dizer, se a gente quiser aplicar a legislação brasileira, né, mesmo que ainda não completamente amarrada, mas segundo a interpretação que as nossas cortes fazem disso, poder regulamentar o funcionamento de redes aqui, pouco importa se o que foi postado ali, se violar as leis, tenha sido postado nos Estados Unidos por um cidadão brasileiro que está lá ou por um cidadão norte-americano. O ponto é, esse tipo de mensagem não pode circular no Brasil. Vou dar um exemplo. A Alemanha proíbe apologia ao nazismo, propaganda nazista, fazer saudação nazista, tudo isso. Então imaginem que uma rede social dessa tem alguém postando conteúdo nazista nos Estados Unidos,
E, claro, essas redes sociais são globais, alguém vai poder acessar isso na Alemanha. A Alemanha poderá bloquear isso. Quer dizer o quê? Que está violando a soberania americana? Está cerceando a liberdade de expressão, segundo a primeira emenda? E olha lá, hein? Logo no caso do Trump, que a gente sabe que não é bem alguém lá muito respeitador, né, do que a primeira emenda diz, tanto que está perseguindo, por exemplo, aqueles que apoiam a causa palestina. Cadê o respeito à primeira emenda? Aí diz que eles estão apoiando o terrorismo. Quem disse que eles estão apoiando o terrorismo? Apoiar a causa palestina é apoiar terrorismo? Né? Ou é antissemitismo? E os grupos neonazistas que apoiam Donald Trump? Eles são antissemitas. Ele toma alguma medida contra esses? Ou seja, é uma imensa hipocrisia, né? E, na realidade, a que se serve, a que se presta, né, tudo isso? A que serve tudo isso? Serve, na realidade, a reforçar a atuação global dessa extrema-direita, que articula o bolsonarismo no Brasil, o trumpismo nos Estados Unidos, a reunião nacional da Le Pen na França, o Viktor Orbán na Hungria. É disso que se trata. É esse pessoal que está sendo articulado e é essa a intenção de impor, eventualmente, punições como essas. Deixa eu juntar as duas coisas aí, o que o Sérgio colocou desse prêmio aí dos Estados Unidos a quem indicar participação terrorista na Tríplice Fronteira. Se os Estados Unidos conseguem classificar como organização terrorista, ele ganha uma série de espaços políticos, assim como ele ganhou com a questão da anticorrupção. É interessante, eles usaram a anticorrupção, são as duas coisas que emergem de 2002. Né? A anticorrupção como um instrumento de entrar na vida política de outros países, ocorreu na Ucrânia em 2014, ocorreu. E a questão das organizações terroristas. Eu estava pegando aqui, se eles conseguem classificar como organização terrorista lá, os Estados Unidos ganham o poder de sanção secundária, que é países, empresas ou indivíduos, ações militares ou de inteligência, passando por cima dos procedimentos democráticos, e base jurídica para extradição e julgamentos. Eu lembro só quando entra o Temer muito fraco no começo, lá precisando se juntar, os Estados Unidos foi a primeira onda de tentativa de apoio. O Aloysio, como é que chama o Aloysio? Aloysio Nunes. O Aloysio Nunes Ferreira? A primeira coisa que ele fez no dia do impeachment foi para os Estados Unidos conversar com parlamentares lá. E o então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, começou a ver fantasmas na Tríplice Fronteira. Pegou um grupo de uns malucos lá do Paraná que faziam de rede social, que brincavam de ser terrorista e tudo, fez o maior carnaval lá que haveria grupos terroristas por lá. Então, eu acho que são operações ligadas aí, preparatórias aí, para qualquer ampliação do conflito Estados Unidos-China, sabendo da importância do Brasil para a China nesse momento. Nesse momento, não, nos últimos anos aí. Sabe? Eu acho que são coisas que estão imbricadas aí. Sabe? Lembrando também, Nassif, que um outro tipo de intervenção vai ser mais sutil, porque foi parte de um acordo no governo Fernando Henrique, o espaço que se deu, por exemplo, para a atuação da DEA, Sim. em nome do combate às drogas no Brasil. Eles estavam financiando para a Polícia Federal aqui, tendo acesso a informações sensíveis do Brasil por meio desse acordo, né? E operava ilegalmente no Brasil, né? Inclusive mandaram um embaixador para cá que tinha vindo da DEA, o embaixador americano. E o curioso é que eu fui convidado para um almoço com ele aqui no consulado, e no almoço o tema foi Fernando Henrique. E eu falava, o Fernando Henrique ele não tem vontade de fazer nada. Ele falou, essa é a impressão que nós temos nos Estados Unidos. Porque o Fernando Henrique se deixava levar pela inércia e pelos economistas do real. Né? E a visão do embaixador lá é que o Fernando Henrique fala muito, mas não faz nada. Eu queria levantar um outro tema, eu acho que o Nassif não estava aí da última vez, eu também não, eu acho que não deu tempo também de discutir, o Cláudio Couto discutir, que é essa aprovação no Senado do fim da reeleição, que é um tema, a gente já levantou aqui, é um tema que é para mim sempre uma espantalho? Uma discussão totalmente inútil, um espantalho, muito bem lembrado, Cláudio Couto, porque o problema não é a reeleição, no meu entendimento, e, na verdade, outro dia eu vi um jornalista falando, não, a reeleição causou imensos problemas ao Brasil, mas está sendo casuística, né? Mas eu queria saber quais imensos problemas que o processo da reeleição causou no Brasil, que não tenha sido outros vícios da política, mas é, de novo, uma discussão, e é engraçado, toda vez que o PT está no governo, ressurge ou isso e o semipresidencialismo é impressionante, ou parlamentarismo, é sempre essa discussão.
Sinceramente, é um mito essa história de que a reeleição causou problemas ao sistema político brasileiro. Aliás, há estudos que mostram que é exatamente o contrário. Por exemplo, estudos que mostram que em âmbito municipal, onde você tem prefeitos que disputam a reeleição, você tem resultados do ponto de vista da gestão fiscal muito mais responsáveis. São municípios que não quebram, gerem melhor suas finanças, porque o prefeito está preocupado em não deixar para si mesmo uma herança maldita. Isso tem estudo quantificando e mais de um, mostrando que isso funciona. No âmbito nacional, bem, ou mesmo no âmbito estadual, você tem na realidade um mecanismo que me parece muito razoável. Você tem um mandato de 4 anos, que não é nem muito longo nem muito curto, e no meio do processo você pode avaliar se aquele governante está sendo satisfatório, você o reconduz, vai até 8 anos. Se ele não está satisfazendo, dá um pé na bunda dele, como fizemos com o Bolsonaro no âmbito federal, diga-se de passagem. Então veja, vai substituir isso o quê? Por um mandato de 6 anos? Né? É demais. Né? Se for ruim, você tem que aguentar mais 2 anos o cara. É melhor encerrar a conversa em 4. Agora, se for bom, vamos esticar para 8. Você tem esse ganho. Além do que, tem uma outra discussão que vem de contrabando com essa e que é uma discussão de uma idiotice, me desculpe a franqueza, sem tamanho, que é essa de que você tem que fazer todas as eleições simultaneamente porque isso barateia a eleição. Quando você olha para os países, as democracias mundo afora, tem democracia que tem eleição todo ano. Nos Estados Unidos é bianual, na Alemanha quase todo ano tem, porque os calendários eles não coincidem no âmbito estadual e no âmbito federal. Quando você tem sistema parlamentarista, a gente viu isso recentemente em Portugal, a antecipação de eleição ela acontece antes da hora. Então essa história de que tem que botar tudo junto, imagine o caos que é na cabeça de um eleitor, sobretudo daquele mais humilde, tem que tomar uma decisão escolhendo um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, um governador, 2 senadores, um presidente da República. Ou seja, ele vai ter que escolher 8 cargos. 8 cargos. Deixa eu ver até se eu fiz a conta certa. 2 senadores, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador. Prefeito, governador, presidente. Isso mesmo. 8 cargos. Qual é o grau de atenção que esse cara vai poder ter para a discussão dos vários temas? Ele vai discutir do buraco na rua as nossas relações com a China. É isso? Quer dizer, tudo ao mesmo tempo agora. É razoável fazer uma eleição dessa maneira? Talvez fizesse sentido, se quer, sei lá, mudar um pouco o calendário, eventualmente ter eleições estaduais e municipais num momento, os problemas mais de nível regional e local, e no outro ano você discute eleição nacional, presidente, deputado federal e senador. Ok, aí consigo entender. Mas botar tudo junto. Então, e essas coisas vêm juntas, né? Então, é acabar com a reeleição e, ao mesmo tempo, juntar tudo fazendo essa eleição mastodôntica, né, em que as pessoas vão ter muita dificuldade de discutir qualquer tema que seja, com um mínimo de atenção, um mínimo de cuidado. Vai virar, na realidade, uma grande torre de Babel, muito ruído no meio da conversa. Né? Sem aumentar o tempo de campanha. Exato. É para piorar tudo. Veja, há aprimoramentos. Isso que eu falei, eventualmente juntar a eleição estadual e municipal, pode ser uma melhoria. Você pode, por exemplo, limitar os mandatos a 2. Então você pode ter uma eleição e uma reeleição. Essas coisas são possíveis. Agora, pura e simplesmente vir acabar com a reeleição ou juntar todas as eleições que está junto na discussão, isso me parece, na verdade, um desserviço ao país. E tem um problema sério aí em termos de equilíbrio político, porque as eleições estão muito sujeitas a ondas de opinião. Teve a onda do Fernando Henrique do Plano Real, teve a onda do Lula, teve a onda do Bolsonaro. Se juntar tudo numa eleição só, uma onda só leva tudo. Então, digamos, a possibilidade de contrapontos aí, de outras lideranças surgindo de ondas diferentes, né? Temporalmente diferentes, é importante aí, né? É interessante que é sempre quando o Lula está no governo que essa discussão volta. Ninguém quis discutir isso durante o Bolsonaro, que era o caso, né? Pô, vamos acabar. Aliás, vamos cortar esse mandato já para 2 anos. Tá? Não, ninguém pensou nisso. Mas o eleitorado cuidou desse assunto, né, o Sérgio? É mais uma prova que o mecanismo funciona. Talvez essa ideia realmente de limitar a reeleição, embora também nos Estados Unidos você tem dinastias que acabam ocupando isso. Lembrar que Bush pai e Bush filho acabaram cumprindo 16 anos de mandato. Você pode dizer que é o mesmo mandato, né? Porque Não, 12. 12. O Bush pai não se reelegeu. 12. Não reelegeu, é verdade, é verdade. Olha que o filho era muito pior que o pai, viu? O filho era muito pior que o pai. Um outro ponto aqui que a gente podia discutir também, Nassif Couto, foi essa aprovação aí também dessa flexibilização
capitaneada pelo Davi Alcolumbre e das leis ambientais. No ano da COP30, no ano que o Brasil quer se projetar como uma liderança mundial da transição ecológica e transição energética, a gente tem esse belo presente que provavelmente será seguido de outro, que é a liberação da mineração em terras indígenas. Quer dizer, a minha pergunta é, e a minha dúvida e a minha sensação é de que isso tudo enterra essa vontade do Brasil, esse desejo do Brasil de uma espécie de protagonista, de liderança nessa discussão internacional. A gente pode esquecer se realmente isso tudo passar nos termos em que estão sendo negociados, e aparentemente vai acabar assim. Então, eu queria, Nassif, realmente. Nós não precisamos de Marco Rubio nem de inimigo, né? A gente é capaz de produzir a nossa desgraça. Você tem aí, seja através do bolsonarismo e tudo, você tem, através dos ruralistas, tudo, um avanço daquilo que tem de pior, né? Que a truculência, o combate a qualquer forma de divisão um pouco mais de direitos, né? Então, e é um processo que continua em crescimento, viu? Nós tivemos uma sorte aí de ter um pessoal absolutamente incompetente, que era o Bolsonaro e seus militares aí, mas numa segunda rodada aí virão com estratégia de desmonte final do país, né? E agora com esse negócio do Milei, com esse negócio dessa loucura aí do libertarianismo aí, tá pegando para todo lado aí. Tudo é gastança agora. Privatização, os jornais falando em privatização de universidades públicas. A gente vai ter um desmonte se tiver a desgraça aí de voltar esse pessoal aí, vai ser que nem o Trump 2. Vai ser um desmonte de tudo que cheirar Brasil moderno aí, sabe? E por falência desse Brasil que nunca conseguiu ir além dos discursos e de algumas políticas compensatórias, né? Pega o Lula, gente. O Lula nunca foi. O Lula é um filho direto do capitalismo. Não tô criticando, não. É um cara que o papel dele aí sempre foi amenizar os abusos do capitalismo brasileiro. É um cara que entende a economia como uma relação entre grandes sindicatos e grandes empresas. Que o sonho dele era ter uma social-democracia alemã no Brasil. Então, é um sujeito que veio e trouxe uma sobrevida, porque ele manteve todos os princípios da financiarização e trouxe aquele desafogo aí com Bolsa Família e tudo. A maneira como ele é tratado, gente, Foro de São Paulo, não é só o Olavo de Carvalho, pega os editoriais aí dos jornais, é inacreditável. Foro de São Paulo, o bicho-papão, o boi-tatá e a mula sem cabeça, É viu? isso. É. Nas manchetes aí, Lula vai viajar o país para fazer política. Mas claro, agora saiu uma manchete aqui da Folha: estatais patrocinam eventos que promovem Lula e dão palco ao presidente. Ou seja, a figura nacional de qualquer país do mundo que tem mais visibilidade e mais palco é o presidente da República. Daí ele vai em alguns eventos com pessoal aí de reciclagem e tudo, tem um patrocínio lá do Banco do Brasil, estatais patrocinam esses eventos para dar palanque para o Lula. Gente, nós estamos numa fase do irracionalismo. Ô, Nassif, hoje a tal da Ana Flor tá substituindo a Miriam Leitão no Bom Dia Brasil, estava falando dessa história das críticas ao IOF, ela disse que, obviamente, que o governo precisa cortar gasto mas vem com medidas eleitoreiras como a correção da tabela do imposto de renda, a isenção para R$ 5.000. Uma isenção que é basicamente uma correção que não é feita há décadas, vira agora uma medida eleitoreira. Não, veja, não há nada de eleitoreiro nisso, né? Na realidade, a gente está falando de uma medida que é uma medida de justiça fiscal. Primeiro, por conta disso que você acabou de dizer, né? A gente há muito não tem um reajuste da tabela do imposto de renda e não nada mais razoável do que você proceder a esse reajuste e aproveitar a situação para produzir também uma melhor distribuição da carga tributária, fazendo com que ela incida mais sobre os mais ricos, desonerando aqueles que têm renda mais baixa. Então não tem nada de eleitoreiro. Isso é política social-democrata, para dizer o mínimo. É, digamos, despiorar aquilo que é muito ruim. É, na verdade, disso que se trata. Mas, enfim, acho que é uma leitura completamente enviesada essa. Mas eu falava também da flexibilização das leis ambientais, né? Quer dizer, o Brasil, até porque essa parte do Brasil não entendeu ainda que é possível ganhar dinheiro na transição ecológica e transição energética. O que é que eles não entenderam ainda sobre a potencialidade? Se tem um país que tem potencial para transformar isso em renda, é o Brasil mais do que qualquer outro, porque tem luz, porque tem água e porque tem floresta. E o que esses caras não entenderam? E vento, que é proporcional à chuva, você sabe, né?
Mas e aí nós estamos, e o cara não, a gente quer o modelo antigo, que é isso, nós queremos, além de tudo, tira a grande moeda de negociação do que tem o Brasil. Vários diplomatas falam que assim, o grande valor do Brasil, entre outros, mas o grande valor que lhe garante alguma posição de alguma interlocução é o fato de você ter, a maior parte da Amazônia está aqui, está sob o nosso controle. Isso faz uma diferença também na posição geopolítica brasileira. Mas é isso. Queria que você falasse sobre isso. Quer dizer, nós estamos realmente. Será inevitável ou vai depender do Supremo para impedir? Porque aparentemente não tem mais condições de barrar isso aí, né? Eu acho que não, eu acho que na realidade é um negócio que está fermentando há muito tempo, né. Foi sendo seguro, né, o governo não foi capaz de deter isso no processo de negociação dentro do legislativo. Acho que isso tem também, em grande medida, o efeito, né, de uma certa retaliação do presidente do Senado, do Alcolumbre, que fez esse negócio andar agora, a posição do Ministério do Meio Ambiente, né, que é uma posição de ser muito rígido ali com relação à questão da exploração de petróleo na margem equatorial, e aí o troco veio por meio da aprovação desse Código Ambiental, que é meio enfiar a goela abaixo da ministra Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente e do próprio governo, né, uma forma de desregramento ambiental generalizado. Eu estou usando desregramento porque até a palavra, que se não estou me equivocando agora, foi a palavra usada pelo Ricardo Salles naquela famosa menção que ele fez a passar a boiada. Então, não veio naquele momento, está agora. O que mostra também o seguinte, né? Que o problema de uma certa pauta reacionária, se não na questão dos costumes, na questão de certas políticas públicas, ela não vinha só do executivo Bolsonaro. Ela estava presente também no Congresso, né? E não apenas naqueles mais insuspeitos, digamos assim, na bancada do PL, dos bolsonaristas de quatro costados. Não, ela está presente também em certos setores que, mesmo com um discurso às vezes mais ameno, né, uma certa fala mais adocicada, na hora que tem que tomar medidas concretas, acabam esposando posições que são posições de grande reacionarismo. Eu acho que, no caso da política ambiental, é disso que se trata agora, né. E não vejo muito, quer dizer, o governo vai o quê? Vai vetar isso aí, mesmo que ele venha a vetar, é provável que esse veto seja derrubado rapidamente. Claro, ele pode vetar e tentar negociar, correr atrás de um certo prejuízo do que não conseguiu negociar até aqui, mas não me parece que isso tenda a levar a uma solução muito positiva. E se, no fim das contas, cair nas costas do Supremo, é mais um momento de tensionamento da relação entre o poder legislativo e o poder judiciário, né, porque as coisas não se resolvem no campo pura e simplesmente político e político partidário, da disputa democrática dentro do legislativo, na relação entre os partidos, acaba estourando no poder judiciário, que na medida em que toma certas decisões e contraria essa maioria legislativa, gera ainda maior tensionamento. Agora, isso se porventura o judiciário, primeiro, vier a discutir isso tão já, e segundo, se vier a contrariar a posição do Congresso, porque também nada garante disso. Imaginemos que caia nas mãos de um relator como Gilmar Mendes, que não é exatamente um amigo do meio ambiente, para dizer o mínimo. Nada garante que um negócio como esse tenderia a avançar, poderia ficar ali aguardando muito tempo. Fora isso, que é essa ideia que se vende da maioria, o centrão, então, e esses partidos todos, eles fazem maioria, portanto, seria uma expressão da vontade popular, mas eles não perguntaram para ninguém, né. Não sabe, assim, não há nenhum tipo de consulta popular para saber se nesse caso a população brasileira quer isso mesmo, que a gente, abra a porteira e deixe a boiada passar, segundo o Ricardo Salles, nesse e em outros temas, né. Então, assim, eles na verdade, eles também sequestraram a ideia de que eles são representantes de uma vontade popular, ela é muito mais difusa do que específica, né. Então estão defendendo esses interesses muito particulares em nome da maioria e, bem, é uma situação muito difícil. Nassif Couto, queria agradecer aí, foi uma felicidade estar de volta aqui. Como eu disse, infelizmente meus planos não deram certo, se eu tivesse ganhado na loteria, eu nesse momento estaria assistindo esse programa de alguma praia ou de algum outro lugar, assim, sei lá, de Roma, de Paris, mas Você não. podia estar em Roland Garros assistindo ao João Fonseca. É verdade, é uma possibilidade. Ou estão me preparando para assistir a final da Champions League, né, em Berlim. É, e você podia fazer as duas coisas. As duas dava, certamente. Ir a Roland Garros e depois a final da Champions, por que não? Mas não deu certo esse plano, mas eu não desisti dele ainda não. Bem, Couto, Nassif, até a próxima e até a próxima quem nos acompanhou. Tá joia, um abraço gente, até a semana que vem. Isso aí, pessoal.
Até.